Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renato, sou engenheiro, faço parte do time técnico comercial da Senexpan. Mas antes da gente falar sobre o vídeo, peço que vocês sigam a Senexpan nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, curtam, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, que o conteúdo está bem legal. Bom, para a montagem do vaso, nós escolhemos a Rafis, ou a Rafia, dependendo da região onde você se encontra, pode ser qualquer nome, não vamos brigar por causa do nome não. É uma planta muito querida por todos, é muito utilizada em ambientes internos, porque é uma planta que requer pouca luz. Então, onde você vê um escritório comercial, hoje em dia você encontra a Rafis, tá? Então vamos lá. Para a montagem do vaso, nós precisamos de alguns materiais. Obviamente a planta, né? Um substrato comum, de preferência um substrato industrializado, porque as indústrias elas tendem a fazer combinação de todos os elementos necessários para a nutrição das plantas, isso é muito importante. Então ele vai saber, os vendedores, os técnicos vão saber especificar para vocês qual é o tipo de substrato ideal para a sua planta, tá ok? No nosso caso aqui é um substrato comum, porque a Rafis é uma planta que aceita qualquer tipo de substrato, tá? Nós vamos precisar de uma manta geotêxtil, tá gente? Não é bedim, bedim é marca. Manta geotêxtil e obviamente argila expandida, que é o material que nós estamos falando aqui e é o que vai gerar qualidade para a sua planta. Bom, o vaso que nós escolhemos é um vaso de concreto, mas você pode utilizar qualquer vaso, o vaso que você tiver aí na sua casa, pode ser um vaso de plástico, um vaso cerâmico. O vaso não tem problema, é mais para fim estético. O que é importante do vaso é que ele contém o quê? Um furo na parte inferior aqui. Para quê? Para que possa escoar a água da drenagem, tá ok? Então, tipo de vaso, qualquer um vai servir, não tem problema nenhum. Logicamente, você tem que escolher sempre um vaso maior do que o diâmetro do torrão, para que a planta caiba, obviamente, né? Mas vamos lá. Como que é feita a montagem desse vaso? Essa manta geotêxtil, a gente vai colocar ela no fundo do vaso para tampar o furo. Vale ressaltar o seguinte, se o seu vaso não tiver um furo, você pode fazer de forma manual, usando o auxílio de um prego quente, se for um furo plástico, ou o uso de uma furadeira, qualquer coisa. Mas é ideal que você faça furo em toda a base para poder ter o escoamento da água. Legal? Vamos lá. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Coloquei a manta, agora vai fazer a parte de drenagem. Drenagem, obviamente, nós vamos utilizar argila expandida. Qual é a proporção? Normalmente, a gente vai fazer o quê? Vou liberar aqui a planta para vocês verem, tá? Que aí a gente vai conseguir enxergar as raízes e onde vai bater a raiz, embaixo é a drenagem. Você vem aqui, pode colocar ela mais ou menos na posição que você vai enxergar no fundo do vaso a parte do dreno, tá? Para a utilização da drenagem, nós vamos utilizar argila. Aqui eu tenho uma embalagem de 25 litros de argila expandida Senexpan, tá? É ideal para esse tamanho de vaso. Vai sobrar até um pouquinho aqui para a gente poder colocar na forração e eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. É um saco bem leve, tá, gente? Qualquer pessoa pode manusear. É isso aí. Colocou o dreno. A argila expandida, gente, é um ótimo dreno. Esses vazios que ficam sobre ela aqui ajudam na fácil percolação da água, sem que haja compactação. Então é excelente, tá? Então vamos lá. Colocou o dreno, próximo passo, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar essa manta geotêxtil. É imprescindível que a gente coloque ela sempre um pouco maior do que a área do vaso, tá? Para que ela faça uma parede em volta, para evitar que a terra desça, tá? Que é a nutrição da planta e a gente tem que cuidar para que a planta fique sempre bem nutrida, tá legal? Então vamos lá, estamos ajeitando aqui, tá ficando certinho. Próximo passo, qual que seria? Vamos adequar a planta para a gente poder ancorar ela no vaso. Como que se faz isso? Deixa eu colocar aqui para a gente poder enxergar bem. A gente pode fazer esse processo aqui, ó, que seria o quê? Vamos soltar esses torrões para que o sistema radicular da planta, as raízes, não fique compactada, tá vendo? Pode soltar, manusear com cuidado, logicamente, porque a planta é um ser vivo. Vamos deixar esse sistema radicular perfeito.
Tá vendo? Soltou, descompactou. É isso aí. Agora a gente vai centralizar a planta no vaso, tá legal? Centralizou, tá bonitinho, do jeito que a gente quer aqui, legal. Agora a gente coloca o que? O substrato. Vamos utilizar esse aqui para a gente aproveitar bem o material, porque a gente não quer desperdício, né? Gente, é importante no momento que a gente colocar o substrato, vai apertando as laterais para compactar bem esse solo, tá? Como eu te falei, a parte do solo aqui não tem problema ser compactada, que tem que gerar a drenagem é a argila expandida que já está posicionado no fundo, separado pela manta geotêxtil. Tá legal? Agora eu vou pegar aqui o substrato, como eu tinha falado. A gente vai colocando em toda a lateral do vaso. Coloca um pouquinho, para. Trabalho de paciência, é um trabalho gostoso de fazer. É até terapêutico, viu, gente? Vale bem a pena. Se vocês não têm o hábito de cultivo de plantas em casa, começa a ter, que vocês vão ver que, ó, é muito legal. Vamos pôr mais um pouquinho aqui. Afinal de contas, planta também precisa de alimento, precisa de nutrição. Não é só a gente de final de semana. Então vamos lá. Então, compactou bem, legal. O que a gente faz agora? Vamos regar essa planta. Afinal de contas, água é essencial. Bom, compactou, deixou tudo certinho. Agora vamos regar, tá? Quanto regar? Coloca um pouquinho de água, vai espalhando por toda a superfície, até que comece a sair água pelo fundo do vaso, tá? Então vai colocando um pouquinho. Na hora que começar a sair água no fundo do vaso, é o momento de parar, tá ok? Próximo passo seria o que? Fazer a forração, o cobrimento, dar aquele acabamento no vaso para deixar ele bonito, apresentável. E logicamente nós vamos usar o que? A argila. Qual é a vantagem da gente fazer esse cobrimento com argila expandida? A argila é um material que ela tende a ter bastante absorção de água. E ela libera essa água aos poucos. Então, ou seja, a gente vai ter uma nutrição por um período longo de tempo, sem que a gente tenha necessidade de estar fazendo isso mecanicamente, tá? Então ela vai fazer esse trabalho para nós naturalmente. Além de que ela é um material cerâmico, ou seja, ela tem alta resistência a grandes temperaturas. Vamos supor que você vai pôr esse vaso no sol, certo? A superfície aqui não pode ter uma incidência muito grande de sol, esquentar, porque ela começa a ter evaporação de água. A argila vai inibir essa passagem do sol, vai manter a terra sempre fresca, nutrida, e sem falar que vai ter um acabamento estético muito bonito, porque a argila é um material 100% natural, tá legal? Então vamos colocar aqui a argila aqui para o cobrimento do vaso. Vamos usar isso aqui para a gente não desperdiçar. Bom, vamos colocar um pouco mais de argila aqui para ficar bem bonito o nosso vaso. Aí, gente, principal, a argila, ela é um material quimicamente inerte, ou seja, ela não vai reagir quimicamente com os nutrientes que a gente colocou na planta aqui. Então toda a nutrição que foi toda planejada pelos fabricantes vai direto para a planta. Então, gente, ó, além de você ter um acabamento estético superficial muito bonito, a argila expandida é um material quimicamente inerte, ou seja, ela não vai reagir quimicamente com os nutrientes que a gente colocou aqui na nossa planta. Então toda a nutrição que foi toda pensada pelos fabricantes vai direto para a planta sem que haja qualquer tipo de interferência. Um outro ponto muito importante, a argila expandida, ela não prolifera pragas.
ou seja, aqueles animais, aqueles insetos indesejados, aranha, escorpião, não acontece isso com a utilização da argila na forração e na drenagem. Tá? Então é mais um dos benefícios que a argila está proporcionando para nós. Tá? Vocês viram como é fácil? É um material leve, quimicamente inerte, você consegue fazer um vaso desse porte com argila expandida e ele não fica pesado para você, a dona de casa, fazer a limpeza. Ó. Você vê que ele é fácil, é leve, apesar de ser um vaso de concreto. Então são vários benefícios que a gente tem na utilização da argila expandida para drenagem e para forração. Bom, vou pegar um vaso com essas mesmas dimensões, só que transparente, para a gente poder enxergar as camadas do que foi feito aqui. Tá legal? Poder da edição, tá vendo, gente? Já apareceu o vaso aqui. Vamos lá, gente. Então, como que ficou a estrutura do nosso vaso? Nós temos aqui a argila para fazer a drenagem do vaso. Nós temos aqui a manta geotêxtil. Ó, você pode observar aqui, não sei se está pegando no vídeo, mas a nossa editora vai fazer um zoom com certeza. Ela dobrou um pouquinho, não tem problema, mas como a gente fez aquele processo de passar a manta um pouco para cima, não vai contaminar aqui a área da argila. E não é contaminação nenhuma, é só uma sujeirinha que não tem problema nenhum, tá, gente? A gente está cuidando de planta, não é nada tão sensível assim. Então nós temos aqui a camada da nutrição, que é o substrato, como eu falei, e aqui o cobrimento com argila expandida. Certo, gente? Então observe como é fácil, prático, rápido. É um material quimicamente inerte, leve, excelente para drenagem, esteticamente muito bonito por ser um material 100% natural. Vai ter todos os contatos comerciais da Cinexpan na descrição do vídeo, que com certeza a nossa editora vai colocar. Tudo para poder facilitar vocês, para vocês fazerem desde o vaso pequenininho até um vaso maior, ou até fazer uma obra grande aí, se Deus quiser. O pessoal está gostando muito aí de fazer o trabalho com argila expandida nos jardins de casa. Então, temos todos os contatos aí na descrição. Não deixe de ligar, de acompanhar os vídeos, que agora nós vamos soltar vários vídeos para vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.